Fala galera, vamos para uma aula sensacional! A aula de hoje, função exponencial. Estava ávido por este momento. Tinha que ensinar a função exponencial. Sabe por quê? Esse cara, ele é tão aplicável ao dia a dia que você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu vou te contar alguns exemplos, tá? As bactérias se reproduzem exponencialmente. Tanto é que as questões de função exponencial é impressionante. Parece que o povo não tem criatividade. Mas é porque realmente as bactérias as reproduzem exponencialmente. Aí cada tipo de bactéria vai ter uma constante que varia um pouquinho, mas depois a gente vai ver. Quer ver outros exemplos? Vou te dar outro exemplo. Quando você investe dinheiro, ele vai te pagar juros compostos. Esses juros compostos vai dar um crescimento exponencial. Isso mesmo, juros compostos têm crescimento exponencial. Sabe o que isso quer dizer? Que se você souber usar isso a seu favor, é só questão de tempo para se tornar milionário. Ah, por que você não é de... Lembra que eu falei questão de tempo? Leva muito tempo, gente. Leva tempo! Mas você pode usar a função exponencial a seu favor em relação a isso. Você que viveu a era do ano de 2020. Aconteceu o quê nesse ano louco em 2020? Pandemia! Sabe qual foi o crescimento da pandemia? Como é que ele foi? Crescimento exponencial. Sabe como é que foi o crescimento de número de mortes da pandemia? Infelizmente exponencial também. Sabe qual foi o crescimento de pessoas curadas? Felizmente, crescimento exponencial também. Isso tudo eu vou te mostrar graficamente, tá? Mas vamos ver o que é essa tal de função exponencial. Nada mais é do que uma função y ou f de x é igual a b elevado a x. Só tem um detalhe que você nunca na tua vida pode esquecer, tá? Condição de existência, já de cara, já vou te mostrar. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. O que isso quer dizer? A base não pode ser zero, a base não pode ser 1 e a base não pode ser negativa. Por que não pode ser 1, nem 0, nem negativo? Vou te falar. Se a base fosse 1, aqui eu teria 1 elevado a x. Imagina eu mudar os valores de x, tá? Aí eu teria 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4, 1 elevado a 10. Você concorda que 1 elevado ao que for, o resultado vai dar sempre 1? Então quer dizer que eu não teria função exponencial, eu teria uma função constante. O mesmo acontece com 0. 0 elevado a 1, 0 elevado a 2, 0 elevado a 3, 0 elevado a 4. Ele vai dar uma função constante. Ele só teria um buraco no domínio, porque 0 elevado a 0, lembra, é uma indeterminação matemática. Mas a base não pode ser nem 1 e nem 0 por causa disso. E por que não pode ser negativo? Vou te contar. Imagina no lugar do b eu colocar ali menos 2. Aquele x, o expoente, a gente trata essa função como uma função real. Eu poderia colocar qualquer coisa real lá. Acontece que se a base for negativa, imagina eu colocar um expoente meio. Expoente meio, não sei se você está lembrado, mas o expoente meio ele nada mais é do que uma raiz quadrada. E aí, meu filho, ele vai gerar raiz quadrada de número negativo? Não, não pode! Raiz quadrada de número negativo. E é por isso que a base não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode ser números negativos, beleza? Pois bem, então a minha base tem que ser maior do que 0, mas não pode ser 1. Então eu vou dividir ela em dois intervalos. Ou a base varia de 0 a 1, ou ela é maior do que 1, pegou? Ou ela é de 0 a 1, ou maior do que 1. Não pode ser 1 e não pode ser 0. Pois bem, tá aqui ó, o que eu te falei, ó. A minha base, ou ela vai de 0 a 1, ou ela vai ser maior do que 1. Dividir nesses dois intervalos, já já você vai entender o porquê. Beleza? Vamos analisar o gráfico dessa funçãozinha exponencial. Se eu pegar, por exemplo, a minha função 2 elevado a x... O 2 elevado a 1, vou até colocar aqui para você, ó. 2 elevado, se o x no lugar eu colocar 2, vai dar 2 elevado a 2, que vai dar 4. Quando eu colocar 3, vai dar 8. Quando eu colocar 4, ele vai dar 16. Perceba, ele vai dobrando, né? Por quê? Porque a base é 2. E assim ele vai indo. Isso é crescimento exponencial. O que é crescimento exponencial? Ele cresce muito rápido. Quando eu pegar, por exemplo, x igual a 10, só para você ter noção, o 2 elevado a 10 já vai estar 1024, olha que loucura! O x, ó, aqui, ó, 2, 3, 4, aqui no 10, ele já tá lá no 1024. Ele vai ser mais prédio que um alto, mais alto que um prédio, mais prédio que um alto, ele vai ser mais alto que um prédio, se eu seguir a proporção aqui, você percebeu que loucura? E o pior, gente,
E se eu pegar o 11, já vira 2.000 e pouco. Se eu pegar o 12, 4.000 e pouco. 13, 8.000, 16.000, 32.000. Cara, para chegar em 1 milhão, isso aqui é um tapa. Ele cresce muito rápido, isso é crescimento exponencial. Deixa eu te contar detalhes sobre o gráfico, tá? Quando eu vou lá para trás, sabe quando que ele toca o eixo X? Nunca! Ele não toca o eixo X. Ele vem quase, ele fica muito próximo do X, mas nunca toca. E aí, meu filho, ele vai crescendo e ninguém mais segura isso aí. Por isso que os juros compostos, você pode usar essa curva a seu favor. Ele só demora mais para crescer, mas ele cresce exponencialmente. E mais um detalhe, tá? Sabe quem esse cara aqui é? Esse cara é um ponto sobre o eixo Y, né? E se ele é um ponto sobre o eixo Y, quer dizer que o X dele vale zero? Se no lugar do X eu colocar zero, ali eu vou ter 2 elevado a zero. E quanto que é 2 elevado a zero? 1. Então ele sempre toca no 1. Claro, se não houver deslocamentos, né? Eu estou pensando só B elevado a X. Então, independente da base, o gráfico exponencial, ele sempre vai tocar no eixo Y igual a 1. Beleza? Esta função, ela foi uma função crescente. Você sabe por que ela foi crescente? Eu vou te contar, tá? Vou colocar aqui de novo para te falar. Ela foi crescente porque a minha base foi um número maior que 1. Sempre que eu tenho uma base maior que 1, ela cresce. Domínio dessa função. Domínio tem a ver com o eixo X. O domínio vão ser todos os reais. Ele vem desde o menos infinito até mais infinito. Já a imagem tem a ver com o eixo Y. Só é imagem os valores positivos. Sabe o que isso quer dizer, gente? Ele vai do zero até infinito, tá? Zero aberto. Eu poderia colocar aqui reais positivos. O que é reais positivos? Aquele reais que tem um maisinho e um asterisco. Tudo bem? Asterisco quer dizer que não entra zero. Então, o que quer dizer aqui reais positivos? Só do zero para cima. Resumindo, o Y só pode ser valor positivo. Não existe nenhum X no planeta Terra que o 2 elevado a esse cara vai gerar um número negativo, tranquilo? Então só tem imagem, só tem gráfico do eixo X para cima, ou seja, do zero para cima no eixo Y. O domínio são todos os reais e ela é crescente simplesmente porque a base é um número maior que 1. Porque se a base estiver entre 0 e 1, em vez de crescer, ele vai decrescer. Foi fofo? Beleza, pois bem, quero mais. Vou te mostrar mais uma aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de uma função exponencial decrescente. Peguei lá como exemplo o meio elevado a x. Olha que loucura, gente. Quando o x for menos 2, peguei alguns valores só pra gente ter noção, tá? No lugar do x eu coloco menos 2. Ele vai inverter a base, porque eu tenho expoente negativo. Ele ficaria 2 elevado a 2, que o resultado vai dar 4. Quando eu pegar o x igual a menos 1, ele vai só inverter a base, vai dar 2. Perceba, de 4 já virou 2, ele vai diminuindo. Se eu pegar o x igual a 2, ele é 1 sobre 2 elevado a 2, que é o que eu coloquei aqui, ó, vai dar 1/4. Se eu pegar x elevado a 3, vai dar 1/8. E se eu pegar o x igual a 10, ele vai dar 1 sobre 1024, aproximadamente 0,001. E aí, quanto mais longe eu vou, ele vai cada vez se aproximando mais do eixo x. Quando que ele toca o eixo x? Nunca! Já pensou que loucura, gente? Eu acho lindo, magnífico isso. Esse gráfico ele vai cada vez se aproximando mais do eixo x. Sabe quando que ele se aproxima? Infinitamente se aproximando, sem nunca nem tocar o eixo x. E daí então chega uma hora que ele fica paralelo? Não fica. Como que isso é possível? Eu vou te contar. Sabe por quê? Lembra que ele toca o eixo y no 1, né? Sempre vai tocar no 1. Entre o 0 e 1, quantos números reais existem aqui? Infinitos. Existem infinitos números reais. Isso quer dizer que a magia dos números reais permite que ele vai decrescendo infinitamente sem nunca tocar o eixo x. Não tem como tocar o eixo x. Sabe por quê? Porque se eu tocar o eixo x, quer dizer que o y vale 0 e aquele y nunca vai ser 0. Daí ele não vai atravessar, não? Não dá. Se ele atravessar, quer dizer que o resultado seria números negativos? E eu te provo por que não pode ser negativo. Você concorda que meio elevado a alguma coisa, se eu pensar em expoentes positivos, né? Meio elevado a 1, meio elevado a 2, meio elevado a 10. Ele seria meio
meio vezes meio, ou meio vezes meio vezes meio vezes meio. Eu sempre vou ter base meio. Meio vezes meio vezes meio, quantas vezes for. E não tem como meio vezes meio vezes meio vezes meio virar negativo, né? Porque eu tenho sempre um número positivo vezes um número positivo. Beleza? Pois bem, resumo, tá lá o gráfico. Domínio dessa função tem a ver com o eixo x, também são todos os reais. A imagem que tem a ver com o eixo y, ele vai do zero aberto até mais infinito, ou reais positivos, que é igual ao anterior. E ela é decrescente pelo simples fato de a base estar entre 0 e 1. Então, o resumo do gráfico, tá? Se a base for maior que 1, crescente. Base entre 0 e 1, decrescente. Sempre tocando no y igual a 1. Nunca vai tocar o eixo x, a não ser que eu faça deslocamentos, que depois eu vou te mostrar como faz isso. E ainda, domínio reais, imagem de 0 a infinito. Sempre, sempre assim. Tenha isso em mente, tá? Quero te mostrar aqui alguns dados. Aqui eu fui até 2 de junho de 2020. Comecei lá nos primeiros casos, em janeiro, e fui até 2 de junho. Esse aqui são os casos mundiais, tá? Novos casos do coronavírus em 2020. Olha esse crescimento aqui, gente. Ele veio. Diga se ele não parece, ou melhor, se ele não é, um crescimento comportamento exponencial. Depois ele dá uma estabilizada. Já esse aqui é o gráfico de número de mortes por dia. Ele também teve um crescimento exponencial. Dá uma olhada aí. E aqui é exatamente o gráfico de pessoas que se contaminaram e curaram. E ele também é um gráfico menos acentuado, mas ele é um gráfico de função exponencial. Legal, né? Então eu consigo aplicar isso muito ao dia a dia. Beleza? Pois bem, aqui eu trouxe uma questão da FGV para a gente aquecer motores, tá? FGV falou o seguinte: assinale o gráfico correspondente à função y é igual a elevado a menos x. Sabe o que eu quero que você enxergue? Aquele expoente negativo eu tenho que inverter a base, não é isso? Então, na verdade, quando eu tenho a elevado a menos x, ele é 1 sobre a elevado a x. Tudo bem? Eu tenho 1 sobre a elevado a x. E se eu tenho 1 sobre a elevado a x, como há um número maior que 1, por exemplo, 2, 3, 4, a verdade é que esse cara é 1 sobre 2 elevado a x ou 1 sobre 3 elevado a x. O que eu tenho que ter noção? Ele é o gráfico de uma função exponencial. Ou ele vai ser crescente ou ele vai ser decrescente. O que muda um do outro? Se a base for maior que 1, crescente. E se a base estiver entre 0 e 1, ele é decrescente. E lembra, a base, ela ficou entre 0 e 1, né? Deu 1 sobre 2, ou 1 sobre 3, ou 1 sobre 4. Então, se eu tenho uma base entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Gráfico de função exponencial decrescente só pode ser a letra A. Você não é, você não é, você não é. Você é uma exponencial crescente, ó. Sempre tocando no y igual a 1. Como a base estava entre 0 e 1, letra A acabou. Você percebeu a importância de enxergar gráfico? Foi beleza? Quero mais. Essa aqui é lindíssima do Enem. Olha lá que fofa. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio. Modelado pela função y de t é igual a elevado a t menos 1, na qual o y representa a altura da planta em metros e t é o tempo considerado o ano. Tá bom, em anos, né? E a é uma constante maior que 1, não sabemos quanto vale o a. Tá, por isso que a função ela é crescente. Fofa, fofa, fofa. O gráfico representa a função y, tá ali, beleza. Vamos ver o que ele perguntou? Admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... adorei. Para resolver, eu vou pro quadro para fazer as continhas junto contigo. Então vem comigo, vamos lá! E aí vamos então resolver essa coisa fofa. Coloquei o gráfico aqui pra gente, a função que ele me deu. Já estão aqui as alternativas para a gente ver qual delas é. Tô curioso, tô curioso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou descobrir é se A
Vamos descobrir esse A? A ideia como é que eu faço? Tá fácil. Tá fácil, você pega um ponto. Tem esse pontinho aqui, ó, que ele toca o eixo Y no meio, né? 0,5. Aí você tá pensando, mas você falou que ele sempre tocava num quando tem o y é igual a b elevado a x. Você tá vendo ali que tem t menos 1, é esse menos 1 que faz justamente ele alterar. Pois bem, mas não me interessa essa alteração. Eu posso pegar esse aqui, ou esse aqui tanto faz. Vou pegar esse cara aqui, ó, esse aqui. Esse ponto tá me dizendo que quando o x, que no caso é o t, quando ele for 6, o y vai dar 32. Então lá vou eu. O y de 6 é igual a 32. Pois bem, agora o que é y de 6? É no lugar do t eu colocar 6. Aí ele vai ficar a elevado a 6 menos 1, que é 5, é igual a 32, que se eu fatorar o 32, você é 2 elevado a 5. Ah, já entendi! Pegou? Eu peguei. Se eu tirar a raiz quinta dos dois lados, ou eu posso concluir, né? A elevado a 5 é igual a 2 elevado a 5. O que você está desconfiado, fofo? Que o A vale 2. E se o A vale 2, achei a lei de formação. Minha lei de formação é y de t é igual... Opa, aqui já coloquei igual a mais. O y de t é igual a 2 elevado a t menos 1. Pois bem, fofo. Aí lembra o que ele me perguntou? Ele pediu que tivesse 7,5 metros a mais do que o valor inicial. O valor inicial já está aqui no gráfico. O valor inicial é meio. Ele já me deu. Então, se eu quero 7,5 metros a mais, ficaria 7,5 mais meio, acima do meio, que vai dar 8. Então, eu quero saber quanto vale o tempo, o t, para que a altura seja 8. Então lá vou eu, hein? Lá vou eu. Eu quero que meu y de t seja 8. Você me entendeu por quê? Ele pediu 7,5 a mais do valor inicial, né? O valor inicial vale 0,5. 7,5 a mais vai dar 8. Pois bem, quem é y de t? 2 elevado a t menos 1. Você é igual a 8? É 8. E quem é 8? Fatora! 2 elevado a 3. A ideia eu vou cortar o quê, rapaz? É o quê? Se você cortar, eu te mato. Você não pode cortar, você vai concluir. Se as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais. E aí o meu t menos 1 é igual a 3. Então meu t vai dar 4. Gabarito da questão, letra B, 4. Fofinha, né? Adorei! E você viu que ela não foi difícil. Peguei a informação que ele me deu, apesar de eu não descobrir a lei de formação, a ideia é sempre descobrir quem é a lei de formação. Ele não me deu, mas busquei os pontos, eu poderia ter usado esse ponto ou esse, substituía, e aí eu matava o t, que é o que... O t não, o a, né? Que é a nossa constante, que é o que eu fiz. E aí com o a em mãos, tenho a lei de formação, e tendo a lei de formação, daqui pra frente pode perguntar o que quiser. Ele poderia até perguntar, qual vai ser o y quando o t for 10? No lugar do t eu vou lá, coloco 10. E aí, só fazer continhas. Foi, beleza? Voltamos pra aula. Vem comigo, vamos lá! Linda, 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 não foi? E eu quero mais, eu não tô satisfeito, eu quero mais. Então vem comigo. Ó o que eu te falei, gente. Lá vieram as bactérias. Numa população de bactérias, a P de T igual a N0 vezes 4 elevado a 3T mais 2 bactérias. No instante T medido em horas, ou fração da hora. Sabendo-se que inicialmente existem 16 vezes 10 elevado a 9 bactérias, quantos minutos são necessários para que se tenha o dobro da população inicial? Que questão maravilhosa! Vou pro quadro pra gente resolver juntinhos, então vem comigo! Vamos então ver uma das mais lindas de função exponencial. Coloquei os dados aqui, tá? Ele falou que o P de T, a lei de formação é P de T, dessa cultura de bactérias, é igual a N0 vezes 4 elevado a 3T mais 2. E aí eu quero te contar uma coisa.
uma das principais informações que ele me falou. Ele falou que inicialmente nós temos 16 vezes 10 elevado a 9 bactérias. Toma cuidado com o detalhe. Sabe qual é o erro de muita gente? Muita gente acha que o N0 é o valor inicial e não é. Não é, pode ser que seja, mas pode ser que não. E eu vou te contar, tá? Nesse caso não é. O que é o valor inicial? O valor inicial não é quando começou? E quando começou não é agora. E o agora é justamente daqui 0 horas, ou daqui 0 dias, ou daqui 0 meses, 0 minutos. Não importa o tempo, se ele falou em horas, minutos, dias, anos, não importa. Mas daqui 0 períodos é o valor inicial. Então, quando ele fala que inicialmente possui 16 vezes 10 elevado a 9 bactérias, ele está falando que o P de 0, ou seja, quanto tempo for 0, isso sim vai ser o valor inicial. Então, meu P de 0 será 16 vezes 10 elevado a 9. E aí eu já vou usar essa informação a meu favor. Já vou buscar o valor de N0 justamente com essa informação aqui. Se o P de 0 vale 16 vezes 10 elevado a 9, P de T, eu vou colocar P de 0. Quer dizer que se no lugar do T eu coloquei 0, é só no lugar do T eu colocar 0. Então, o que é P de 0? Ele é N0 vezes 4 vezes, aliás, elevado, né? 3 vezes 0 mais 2. Esse cara é o P de 0. Que ele me falou que você é igual a 16 vezes 10 elevado a 9. Foi fofo? Toma cuidado, tá? Muita gente já colocou aqui 16 vezes 10 elevado a 9. Não. Sempre o valor inicial é o P de 0. No lugar do tempo, colocar 0. Legal. Pois bem, então ele vai ficar assim, ó. N0 vezes 4 elevado a 3 é 0, é 0. 0 mais 2, 2. É igual a 16 vezes 10 elevado a 9. Ah, já vi, você já viu? Eu vi. Quem é 4 ao quadrado? 16. E aqui é 16? Uhul! Tchau, 16. Já dividiu os dois lados por 16. E aí, com isso, eu descobri o N0. Quem é N0? 10 elevado a 9. E aí, no lugar do N0, eu coloco 10 elevado a 9. Sabe o que eu tenho? A lei de formação é sempre assim, sabia? Ele me dá uma informação para eu descobrir a lei de formação e depois ele pergunta alguma coisa que daí eu tenho que fazer conta. Então eu já vou anotar aqui bonitinho. P de T é N0, que é 10 elevado a 9, vezes 4 elevado a 3t mais 2. Pronto. E aí, com isso, eu tenho a minha lei de formação. Com a lei de formação em mãos, pode perguntar o que quiser. Sabe o que eu quero? Eu quero saber quanto vale o tempo para que se tenha o dobro da população inicial. Por isso que eu coloquei P de 0. A questão foi bem clara. Eu quero o tempo para que se tenha o dobro da população inicial. Tá bom? Então tá. Eu quero saber o tempo para que se tenha o dobro da população inicial. A população inicial está aqui. 16 vezes 10 elevado a 9. Quem é o dobro? Vezes 2. Se eu multiplicar esse cara por 2, ele vai dar 32 vezes 10 elevado a 9. Então é só pegar esse cara, que é 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t mais 2, e é igual ao que eu quero, que é o dobro da população inicial, que é 32 vezes 10 elevado a 9. Você me entendeu? Como eu quero ter, né? Como eu quero ter, ele me deu uma informação, dobro da população inicial. E agora continhas. Já de cara, dividiu os dois lados por 10 elevado a 9. Agora eu vou fatorar. Quem é 4? 4, você é 2 ao quadrado. Que você está elevado a 3t mais 2. 32, sei no cantinho, uai, fazer a continha, você vai dar 2 elevado a 5. Eu acho que tá quase. Vamos ver o que ele vai virar aqui? Potência de potência, conserva-se a base, multiplica os expoentes. Esse 2 eu vou fazer uma distributiva, ele já multiplica o 3t e multiplica o 2. Então você vai ficar 2 elevado a
6t mais 4 é igual a 2 elevado a 5. Agora, se você cortar essa base, eu te mato. Você sabe que não pode? Eu vou concluir que se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. E aí eu vou ter que o 6t mais 4 é igual a 5. Aí eu tenho que 6t é igual a 1 e o meu t vale 1/6. E aí você olha as alternativas e fala, não tem 1/6, eu errei. Calma, calma que ele falou que o tempo está em horas. E a questão foi bem clara, se você ler de novo, ele pergunta, quantos minutos? O quê? Quantos minutos? E o tempo está em horas. 1 hora possui 60 minutos. Então você vai ser 1/6 de 60 minutos. Só pegar 60 e dividido por 6. Ai, que fofo! Então serão 10 minutos. Lindinha a questão, né? Gabarito, letra D de 10. D de Dedé. 10 minutos para que se tenha o dobro da população inicial. E aqui está a resolução dessa questão, coisa mais fofa, linda e teteia. Então, recapitulando a nossa aula como um todo. Função exponencial, ou ela é crescente ou ela é decrescente. Quando que ela vai ser crescente? Quando a base... Crescente, até falei a voz, vocês viram? Quando que ela vai ser crescente? Quando a base for maior que 1. Base entre 0 e 1, decrescente. Já tem o gráfico ali bonitinho na cabecinha, teteia, fofo. Já vi que quando não for b elevado a t, como apareceu na questão anterior, tinha lá t menos 1, então ele desloca um pouquinho, mas muito pouco. Mas a essência da aula, o que mais cai, é esse tipo de questão. É o cara me dá uma lei de formação incompleta e ele me dá algumas informações, tipo população inicial, por exemplo, o gráfico da questão do Enem que eu resolvi antes, e aí com aquilo eu acho a lei de formação. Pá! Achei a lei de formação. Achar da lei de formação pode perguntar o que quiser. Ou ele me dá o T para perguntar o resultado, ou ele me dá o resultado para perguntar o T, como foi essa questão aqui. Foi beleza? Espero que você tenha curtido e entendido a nossa função exponencial. Quero você treinando e te vejo nas próximas aulas. Um beijo, até a próxima. Dá tchau pro Dedé. Tchau!